Seus funcionários é que são o verdadeiro ouro aí do seu lugar, tá? E eu digo isso com todo conhecimento, com toda experiência que eu já tive no mundo corporativo. O que fica muito, muito claro é que o gestor que só olha para o cliente interno fora da equipe dele, o gestor que só olha para o cliente real, né, também da empresa, ou que só olha para a diretoria, ele costuma ter uma equipe medíocre, tá? E se o turnover dele for alto dentro da equipe, menos mal, por incrível que pareça. Porque um gestor ruim com turnover alto, que é um indicativo de que tem algum problema com aquela liderança, né? Então, diretorias prestem atenção nisso, mas um turnover alto quer dizer que pelo menos está entrando sangue novo de mercado e saindo, né? Mas está entrando sangue novo de mercado o tempo inteiro. Então, não dá consistência nas coisas, mas ainda dá uma equilibrada. é, Dentro do desequilíbrio, né, do turnover, dá uma equilibrada no clima, assim, de não ter gente tão desgastada. Então, por esse lado, assim, para ter uma ideia do quanto isso é grave, né, do quanto ter um gestor ruim, ruim em relação a comportamento, né, principalmente, sem esse olhar para as pessoas, né, o quanto desse gestor ruim é tão grave que se a área dele estiver dando turnover alto, é menos mal. Porque tem muito gestor péssimo, horrível, desculpa, que não tem um turnover muito baixo dentro da área. E isso quer dizer uma coisa mais doente ainda, porque enquanto o funcionário está se incomodando e saindo, e entra outro, se incomoda e sai, entra outro, se incomoda e sai, esse se incomodar é indicativo de saúde mental e está indicando que aquilo ali não tem, né? Ali tem doença mental. Quando você tem um gestor tirano, um gestor despreocupado, muito narcisista, beirando a psicopatia, altamente controlador, microgerenciador, insuportável, e você vê que a equipe que o turnover é baixo, e principalmente, né, se o principal turnover for entre os cargos mais operacionais daquela equipe, tiver entre os assistentes, auxiliares, os que entraram por último, pode ter certeza a equipe adoeceu junto com esse gestor, né? Então isso torna a situação ainda mais séria do que o turnover, né? Porque como eu disse, turnover, pelo menos as pessoas estão tendo saúde mental suficiente para sair fora. Essas já não estão, essas já estão mergulhadas na doença. Elas não vão sair. Elas não vão sair porque elas já viraram zumbi, entendeu? Elas já estão lá, elas vão ficar lá e vão morrer lá. Então, assim, para as diretorias é importante ter esse olhar. O que acontece numa equipe doente? Uma equipe doente, ela já sabe como aquele gestor funciona, ela já sabe do que ele reclama, o que ele microgerencia, que geralmente é de quase tudo, reclama de tudo e microgerencia tudo. Elas já sabem que elas não têm voz nenhuma, elas já sabem que tudo que fizer vai estar errado, né? Elas sabem os prazos que tem que cumprir, elas vão funcionando meio que no automático ali, com aquela total desmotivação crônica, né? E aquilo vai virando. Qual é o problema? Já elas estão funcionando, elas entregam no prazo, elas já estão acostumadas, né? Fazem de olho fechado, né? Qual que é o problema? O problema é que vai ficando uma área obsoleta. Porque esse tipo de funcionário, primeiro que sim, ele vai se acomodando junto com a situação. Então ele nem vai procurar coisa lá fora, ele nem acha que tem, e ele acha que aquilo que ele tem é o que tem, acabou. A menos que alguém traga alguma coisa de fora para a equipe dele, né, e que meio que obrigue o gestor dele a mudar determinada coisa, né, que seja uma demanda externa da área, para ele estar ali normal. Então, assim, ele não vai buscar nada fora, né. Se ele tiver uma curiosidade, um restinho de saúde mental, uma coisinha, assim, e for buscar alguma coisa diferente no mercado, for entender como é que um colega de outra empresa faz tal coisa, né, um networkzinho, um benchmarkingzinho, qualquer coisinha que ele for descobrir, ele também não sente nenhuma segurança em falar para esse líder.
né? Ele descobriu que, nossa, na empresa tal, que é nossa concorrente, eles estão fazendo tal coisa, e olha que legal, e olha como dá certo. Não vou nem falar. Pra quê? Né? Pra ser xingado, pra ouvir bronca, pra falar que isso não funciona, quem mandou você olhar, o que você tá falando com o cara da concorrência? Ainda é capaz de ser mandado embora porque conversou com alguém. Então, essas pessoas não vão trazer nada e elas vão ficar mergulhadas naquela doença. Se os salários forem altos, pior ainda, tá? Porque aí que não vão sair mesmo. E você vai criar uma área zumbi, né? Esse gestor vai acabar criando uma área zumbi. E não vai ter muito o que fazer. Então, para os gestores, por isso que a gente fala que a sua equipe é o ouro real. Olhe para ela primeiro. Se ela estiver funcionando perfeitamente, tudo o que você quer vai funcionar. É mais cliente, é menos despesa, é mais agilidade, é qualquer coisa, tá? Mais produtividade, o que você quiser. Né? É mais gente dando ideia, é mais gente vivendo, mostrando que tá viva, né? Não tá um zumbi no automático. Eu acho que o líder, ele tem que entender uma coisa importante. Quem paga o salário dele é a equipe que trabalha para ele, né? Se a gente for olhar toda a sequência de eventos, e a gente pode olhar para a área de vendas, vai primeiro, que é a mais óbvia, né? Você tem uma equipe, você é um gestor de vendas, você tem uma equipe comercial, é o teu vendedor que sai para a rua e traz receita, que paga o seu salário, sustenta, inclusive, a equipe, a empresa, né, inteira. Então, essa área é meio que óbvia. E eu acho que para gestor comercial eu consigo falar isso de uma forma que fica muito claro para ele. Mas para as áreas de apoio, operacionais e outras, também funciona da mesma forma, porque aquela venda que entrou vai demandar uma produtividade, vai demandar um serviço, vai demandar, né, toda a engrenagem que está por trás daquilo. Então, os vendedores que vão para a rua trazer a receita, né, que vão para os clientes trazer a receita, eles equivalem à sua equipe operacional ou interna de apoio, né? Eles equivalem à sua equipe de RH, à sua equipe de financeiro, à sua equipe de contábil, à sua equipe de comunicação, né? De marketing, eles equivalem. A sua equipe equivale a eles. Por quê? Porque ela pegou o que eles trouxeram de fora e trabalhou em cima daquilo para gerar o valor para o cliente, né? Cada um na sua parte da engrenagem, mas todos ali são necessários para dar andamento nessa venda que ele fez. Dando andamento nesta venda, a sua equipe é que paga o seu salário. Por isso que eu digo, trate a sua equipe como uma coisa absolutamente preciosa, única e muito querida do seu coração. Porque se a equipe quiser te boicotar, é raro, tá? É raro, principalmente em lugares que já estão mais adoecidos, né? Como eu falei. Mas eu já vi a equipe boicotar o gestor de um jeito que, né? A gente vê muito isso em futebol, né? Mas acontece dentro das equipes também. Boicota o gestor de um jeito que não faremos mais. A gente não serve para nada. A gente é burro, né? A gente tá aqui só porque ele quer. São coisas que eles ouvem, tá? Dos gestores. A gente não tem que dar opinião, né? A gente tem que só ter aquele ditado, né? Obedece quem tem juízo. É tudo isso que eles ouvem desse tipo de líder tóxico. Então, tem uma hora que eles falam, a gente é burro, é inútil, a gente não pode falar nada, a gente não serve pra nada, a gente não precisa pensar, só precisa estar aqui apertando o botãozinho, então a gente não vai fazer mais nada. Já vi acontecer. E aí foi bem ruim. E foi legal ao mesmo tempo, né? Porque aí que acabou saindo e a equipe não. Né? Quando eu vi isso acontecer, eu falei, meu Deus, vai sair todo mundo e não sei como eles vão terceirizar essa área, não sei o que eles vão fazer. Mas a gestão, né, mais acima teve um pouco de noção, teve uma ajuda do gestor, né, do diretor de RH também, e aí conseguiram fazer esse manejo de um jeito menos pior, e aí melhorou bastante a vida deles, né? Então é isso. Seu funcionário é a sua principal pessoa, a sua pessoa mais querida dentro da empresa tem que ser ele, tá? Ele, né? A equipe como um todo, para você continuar tendo resultado, para você continuar mostrando que sua área é linda, que sua área é necessária, que a sua área funciona,
tudo depende do seu funcionário. Agora, como é que você atinge, né? Como é que atinge, acessa, né? Esses funcionários, aí já é outra coisa, né? Aí já entra em outros tipos de treinamento. Tem líderes que nascem com esse presente, né? De ter um acesso melhor às pessoas, de ter um jeito melhor com as pessoas, né? Não precisa nem ser uma questão de ser mais acolhedor, ser mais bonzinho, não é isso. Mas que tem um jeito, um entendimento melhor do outro, né? E tem líderes que não. Então, aí depende muito mais do seu perfil, você vai precisar de um pouco mais de ajuda conceitual mesmo, ou um pouco menos de ajuda. Mas uma ajudinha sempre é bom. Mas é isso, o recado de hoje é para explicar. Você não precisa adoecer as pessoas para fazê-las funcionarem, você não precisa ser tóxico. E muito pelo contrário, quanto mais você for, tem até um estudo, se eu encontrar, eu coloco o link aqui. Tem um estudo assim, líderes mais assertivos, né? Com mais funcionalidade, com mais gestão comportamental, e líderes muito agressivos, em metas, muito agressivos em resultados, e nesse agressivo, entenda, é um cara que atropela tudo e todos para conseguir o resultado da equipe dele. A gente vê que tem uma curva que esse tipo de líder consegue alcançar muito rápido, né? O tóxico, o agressivo, ele alcança muito rápido. Mas ele não tem consistência, porque ele massacra a equipe, ela no susto vai, levanta, corre, faz. A diretoria dele fala: nossa, que sensacional que você é, né? Dá mais poder para ele, só que essa equipe, num nível de estresse e cortisol muito alto, ela vai funcionar por um período e depois ela vai começar a apodrecer no sentido de apodrecer, ela vai começar a desfazer, ela vai começar a ter apresentar problemas sérios, ou a equipe vai começar a brigar, ou vai ter muito estresse todo dia, ou entre eles mesmo, tá? Que você não pensa que o líder não transmite, as pessoas começam a brigar, ninguém nunca brigou, começa a brigar, sabe? Ou vai começar a ter afastamento por saúde, né? Motivos de saúde mental. Então não é uma coisa que se sustenta. Então você vê uma curva desse líder assim, sair do 0 ao 100 muito rápido e se desintegrando logo, né, com o tempo, num curto período de tempo. O líder mais preocupado com a questão comportamental, até de desenvolver seu funcionário mesmo, mas só de ter um outro olhar, uma coisa mais que não é bonzinho, que não é legalzinho, tá? Que é um entendimento da pessoa e do comportamento, não é ser fofinho, tá? Esse líder. Este líder, ele entra numa curva assim, que enquanto o outro tá no 100, ele já tá subindo, ele tá no 50 e o outro já tá no 100. Mas aí, quando ele chega no 100, esse outro já caiu para quase zero. E quando ele chega no 100, ele mantém 90, 100, 90, 100, 90, 100. Tem uma curva disso. Se eu encontrar essa pesquisa de novo, eu vou colocar aqui. Que ela é muito interessante porque ela prova por que é melhor ser um líder mais focado no comportamento, e ela prova por que os diretores se iludem com esses líderes tiranos, né, e muito agressivos, porque eles mostram o resultado inicial. E aí aquele diretor ou aquele dono de empresa, ele acha que aquilo vai voltar, que aquele cara é muito bom, e não vai. Não vai. Esse tipo de líder é um líder que devia ser contratado assim por um mês, vai lá, levanta todo mundo estressa, sai correndo, faz, e depois ele sai fora, porque se ele continuar ali, a equipe vai morrendo aos poucos, né? Então esse é o recado de hoje, para você valorizar bastante, né, a sua equipe, olhar para os seus funcionários, olha individualmente, olha para a equipe como um todo, né, como eu falo, tem um inconsciente coletivo na sua equipe, que eles acostumaram a trabalhar juntos e funcionar juntos, eles têm a engrenagenzinha deles ali, né, e dá para mexer, né, numa coisinha ou outra, dá para ser estratégico quando você conhece o comportamento da sua equipe. Valorize, tá? A empresa não existe para fazer o funcionário feliz, mas ela também não existe para fazer o funcionário triste. É isso que precisa ser entendido. O líder bom, ele não precisa ser o bonzinho, o fofinho, o legalzinho. Mas ele não pode ser o agressivo, ele não pode ser o agressor da sua empresa, ele não pode ser o agressor do time. Ele tem que ser o agregador. Tá bom? Então é isso e até a próxima.